Apenas um colapso fará o brasileiro acordar. É um triste pensamento que eu tenho hoje em dia, pois, infelizmente, a cada dia que passa, não enxergamos melhoras no brasileiro. O brasileiro é aquele ser humano que tem o QI médio de 83, ou seja, para você que não sabe o que é QI, não sabe medir o tamanho e as coisas, eu vou dar só um exemplo para você. Recentemente, eu já vi um vídeo de um chimpanzé se locomovendo através de um automóvel. Você sabia que os chimpanzés eles têm um QI de 75 a 95? Ou seja, no planeta Terra existem seres irracionais que têm um QI maior do que o do brasileiro. Isso significa o quê? Que o brasileiro é irracional? Não, porque por mais que ele seja burro o suficiente para entender coisas óbvias, ele ainda possui sentimentos, ele ainda possui ansiedade, coisas que realmente um animal irracional não consegue perceber. Mas a grande diferença é uma só. Infelizmente, o brasileiro não consegue mais acordar. O brasileiro foi doutrinado e castrado. E apenas um colapso fará com que os olhos dele sejam abertos. Quando veio o Bolsonaro, eu acreditava que ele realmente poderia ser uma solução. Ele poderia ser uma luz no fim do túnel. Até porque foram 16 anos de PT. Estamos indo para o 20º ano de PT, mas na época eram 16 anos. A gente olhava com os nossos olhos que o Brasil não melhorava. E aí o que aconteceu? Vendo aquela crise, vendo a oportunidade de mudança, o brasileiro se agarrou à leve claridade diante do fim do túnel que apresentava através de um político. Só que o que aconteceu, a gente já sabe. Infelizmente, o Bolsonaro não é aquele político que a gente realmente queria. É mais um dos demais. É um cara que rouba, é um cara que mente, um cara que manipula, um cara que não liga para a saúde e não liga para o bem-estar da sua própria população, a não ser dele mesmo e da sua família. Infelizmente, não é como se eu queria que isso for, não é como se eu quero que isso seja verdade. É a verdade. Eu não posso fazer nada. Eu só posso falar o que eu realmente penso diante do que existe. E aí, o que você pensa com relação a isso? O brasileiro, cara, não consegue mais aceitar um fato. Ele precisa viver na realidade medíocre dele. Por que ele precisa viver? Porque a realidade é sofrida. A realidade real é triste. A gente não vive em um bom momento nesse Brasil. E aí, ao ponto do brasileiro inventar, começar a pagar de doido e viver na sua própria realidade. E não é só pobre que vive assim. Não é só pobre que vive assim. Eu vejo muitas pessoas, recentemente, vou dar só um exemplo. Recentemente, eu fui em um bar aqui em Maceió, que não é um bar barato, a verdade é essa. Não é um bar barato e a gente ainda ficou na área exclusiva desse bar. É o Canoa. Canoa Beach. Depois pesquise e vejam, é top, excelente. A gente foi nesse bar e a gente foi numa área exclusiva. Nessa área exclusiva, não é sendo... Como é que eu posso dizer? Não é sendo arrogante, mas não tinha nenhuma pessoa pobre ali. A maioria das pessoas ali eram bem de vidas, estudantes de medicina, empresários, herdeiros. Ou seja, não tem uma pessoa de bem ali. Agora você olha ao redor, vários vivendo a sua própria realidade, não conseguindo encarar o fato que está diante dos seus olhos. E não é porque eu estou falando isso que ele pensa em Bolsonaro, ele pensa em Lula, não. Muitos ali realmente querem viver diante da realidade que lhe convém. Ou seja, não é o pobre que pensa dessa forma, é o rico também. O rico e o pobre estão andando lado a lado na pagação de doido. Para você que não é do Nordeste, pagar de doido é ver uma realidade que não é verdadeira e viver ela. Ou seja, vamos supor, eu peguei essa garrafa aqui, derrubei. Aí falava, você derrubou a garrafa. Eu não derrubei. Ou seja, eu estou pagando de doido. É basicamente isso que está acontecendo com o brasileiro. O Bolsonaro tentou um golpe militar. Como assim? Golpe militar? Tá doido, é? Seu lulista, petista safado. O Lula roubou ontem, viu? Você viu o orçamento secreto e ele usando, dando dinheiro pra Janja? Bolsonarista, seu golpista safado, fascista. Você tem que colocar você no seu lugar. É isso que tá vivendo com o brasileiro, velho. É pra ficar muito puto com um negócio desse. É só um colapso, infelizmente, pra trazer a realidade de volta pra cabeça desses vagabundos. Como é que vocês conseguem viver em um mundo que não existe?
Pra mim é incompreensível. Como é que você vai viver em um mundo que não existe, caralho? Pensa, porra, acorda. Como é que você não tá puto agora na rua que o Lula não para de aumentar imposto, que não para de roubar, que próximo ano a gente tem como candidato Felipe Neto, Palmaçal, Lula algum filho do Bolsonaro vai tomar no cu, caralho. Pensa um pouco, irmão, acorda. A gente tá em 2025, próximo ano é 2026, próximo ano é eleição. Tem uma oportunidade de você realmente votar em alguém que funcione, em alguém que preste. Não só um merda que vai colapsar sua mente e tentar botar uma realidade diante dos seus olhos. Que não existe. Eu não sei mais o que dizer sobre isso. Basicamente, o brasileiro foi castrado e ele vai ter que sofrer as consequências reais diante dos olhos dele. Infelizmente, que é a única maneira dele realmente acordar ou se afundar logo de vez, que não é uma coisa impossível de acontecer. Olha mesmo a Venezuela, sendo tomada por aquele filho da puta do Maduro. Não tem muito o que fazer, a população está castrada também. E também não tem força. Chegou ao ponto que eles não têm força suficiente para banir o Estado. Precisa de alguém vir de fora. E quem está de fora? Quem está batendo palma para essa palhaçada? Lula. Batendo palma para Venezuela. Os deputados também pagando de doido, dizendo que não aconteceu. Agora, recentemente, aconteceu. Um deputado chamado Glauber chutou, agrediu fisicamente outra pessoa. Eu sou bem sincero, eu nem sei se essa pessoa é político, nem sei o que ela veio fazer, mas o fato é, essa pessoa estava indo embora, o deputado estava indo em direção a ela e estava chutando ela. Na minha opinião, isso é agressão. Na opinião deles, é a luta pelo fascismo, contra o libertarianismo, contra o fascismo. E agora ele está sendo caçado e que se foda, que eles percam o mandado para ele aprender e ver que esse país tem ordem. Porque o deputado Mamãe Falei foi condenado, perdeu o mandato porque falou uma bosta no áudio. Quer dizer que ele estava certo? Totalmente errado. Mas não justifica perder o mandato por causa disso. Mandato você perde quando você agride outras pessoas, quando você rouba, caralho, quando você tira dinheiro da população brasileira e bota no seu bolso. Como aconteceu com Janones, que agora está absolvido, que agora está todo mundo pagando de doido, ó, fingindo que nada tivesse acontecido. É muito revoltante, pessoal. Eu não falo sobre esses assuntos normalmente. Normalmente eu falo sobre Bitcoin, investimentos, tecnologia. Só que é um assunto que eu acabei de pensar. E caramba, velho, o brasileiro paga de doido demais. E ele vai ter que sofrer as consequências de um colapso para isso. E já está acontecendo. Não é como se eu quisesse que isso fosse acontecer. Não tem outra saída a não ser isso. Não tem. Quando eu falo para vocês comprar Bitcoin, botar em autocustódia, eu não estou brincando. Você literalmente arcará com os frutos disso. E não porque o Bitcoin vai crescer, mas porque você vai estar protegido financeiramente. Os únicos argentinos que se deram bem na Argentina foram aqueles que tiraram o seu patrimônio da moeda local, colocaram em moeda forte ou em Bitcoin. É os únicos hoje que estão bem de vida lá. Porque se você for para a Argentina, você vai ver que a desgraça também está muito grande, igual ao Brasil. E a gente está encaminhando para que isso aconteça aqui, pessoal. Vá no mercado, veja o preço das coisas. Vá comprar realmente, fazer uma feira para você ver a diferença que é. E coisas práticas, por exemplo. Antigamente eu ia pro shopping com 40 reais. Eu assistia o filme e ainda jantava lá. Hoje em dia, irmão, juro, não é porque... eu posso estar louco, né? Mas eu vou jantar normal, assistir um filme de boa, eu pago 100 reais. Mais de 100 reais. Porque ainda tinha pica do estacionamento. Não tem o que dizer, pessoal. Infelizmente, o brasileiro ele só vai acordar dessa forma. Eu quero que você deixe o like aqui no canal. Quero que você bote também a sua opinião. Porque vai me ajudar a entender se só é eu que estou vendo isso. Não é possível que eu estou sendo o único que esteja vendo essa realidade diante dos meus olhos. Eu não estou vendo realmente melhora no Brasil. Eu estou vendo apenas as pessoas enlouquecerem cada vez mais, agarrarem a narrativas, por mais que elas não sejam verdadeiras, e viverem nelas como se isso fosse verdade. Fico triste em falar nisso, mas eu tenho família aqui no Brasil, eu tenho amigos próximos, eu sei que muitas dessas pessoas irão sofrer esse colapso. E vão sofrer indiretamente, mas não adianta você realmente fingir que nada está acontecendo e começar a pagar de doido infinitamente. Coisa que já está acontecendo no meu ciclo social de amigos. Já tive que me afastar de gente assim, porque não dá, irmão. Não dá. Você está dizendo uma coisa, ela está dizendo outra, e está assumindo que isso é realidade, sendo que não é. E detalhe, não tem nada a ver com política, tem a ver com vida real. Política, irmão, já perdi um imbecil de amigo porque ele achava que eu era anarcocapitalista, e ele é comunista hoje em dia.
Por mim, ó, foda-se. Eu quero mais é que se foda, meu patrimônio vai ficar em Bitcoin e eu tô fugindo desse país financeiramente. Sugiro que você faça o mesmo. Dê um like, se inscreva aqui no canal.